A graça e a paz. Dando continuidade ao nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 3, Epístolas Paulinas 1, Carta aos Gálatas. Capítulo 9, o Evangelho só produz filhos. Na aula passada, no tópico 1, da escravidão à filiação, havíamos recomendado ali a leitura do capítulo 4, do versículo 1 ao 11. E apresentamos os seguintes fatos. Primeiro, como se dá o processo segundo o qual passamos da escravidão, do pecado à filiação divina? Segundo, como a religião escraviza? Terceiro, afinal, a lei é ou não é de Deus? Quarto, por que o Espírito Santo não veio antes da lei? Amém? Então, hoje, no tópico 2, a tragédia do regresso à servidão. Havíamos recomendado aí a leitura do versículo 12 ao 31 do capítulo 4. Ok? Amados, observe. Nós temos uma curiosidade ou uma questão que ficou da aula passada. Como a religião escraviza? Foi a questão, foi a pergunta. Né? Então, vamos explicar isso um pouco melhor. Todo religioso procura sempre aplacar a ira do seu Deus e obter o seu favor através de boas obras. Okay? Isso era muito bem visível nas religiões antigas ou primitivas. A princípio, o homem oferecia o fruto da sua colheita como oferta para agradar o seu Deus. Fazia isso com a finalidade que chovesse no ano que vem e ele pudesse colher mais. Né? Mas chegava o ano que vem e não vinha a chuva, mas a seca. Então ele procurava algo para agradar o seu Deus, e assim ele ia aumentando o valor do seu sacrifício para poder receber a bênção. Né? E dentro desse acréscimo, ele sacrificava um animal, né? E se não chovesse de novo, ele aumentava novamente, sacrificava ali os prisioneiros de guerra, e se fosse continuando, sacrificaria uma virgem para tentar, né, agradar o Deus, e, por fim, ele sacrificaria os próprios filhos, com essa finalidade. Então, esse é o caminho da religião, amado. Sempre tentando agradar a Deus, mas nunca conseguindo. Na realidade, né, também o que acontecia ali no tempo de Paulo, e não só no tempo de Paulo, como também em nossos dias. Crentes que vivem pela lei, ainda seguindo esse mesmo caminho, sempre procurando uma forma de agradarem a Deus e convencê-lo de que ele é bom e que é merecedor daquela bênção. Amém? Então, voltando aqui, né, ao capítulo, ao tópico 2, embora Gálatas se assemelhasse, né, nessa parte aqui, no capítulo 4, a uma carta de censura, não é o tipo mais severo de censura. Paulo não pretende romper a comunhão, a ligação com eles. Então, nessa parte aqui, nessa sessão, ele emprega temas que são comuns nas cartas de amizade. Ou seja, Paulo enfatiza que continua a amar os Gálatas profundamente. Amém? Aí você começa, nós já falamos no começo desses livros, né, da carta aos Romanos, né, e, sobretudo, na cultura grega, os amigos eram vistos como iguais. Então, quando Paulo os visitou lá na Galácia, ele não assumiu aquela postura de superioridade típica dos mestres judaizantes, mas foi igual aos Gálatas, identificou-se com eles, embora fosse judeu, tornou-se um gentil igual a eles. Tá? Então, Paulo estava livre das observâncias da lei.
E então ele suplica aos Gálatas para que eles fossem livres igual a ele. Tá? É Gálatas, no capítulo 4, versículo 12, a parte A do versículo diz: sejais como eu, pois me tornei como vós. Então, Paulo discorda dos Gálatas quanto à posição que eles estavam adotando, mas os trata como irmãos em Cristo. E aqui nós abrimos um parênteses, né? Exorta os Gálatas a livrar-se da lei, como ele havia feito. Então, Paulo ele abandonou os costumes tradicionais judaicos e as recordações de sua raça. Paulo tem vivido como gentios para poder pregar-lhes o evangelho. E ele está rogando, ele roga que não abandone o evangelho, mas que permaneçam firmes na palavra. Okay? Em Gálatas, no capítulo 4, versículo 13, diz: vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza. Ok? Então vamos começar a estudar essa questão do termo fraqueza, que podia ser aplicado tanto a uma doença quanto às feridas infligidas pela perseguição. Ok? Paulo estava surpreso com o fato de que os Gálatas o havia recebido calorosamente e suportado a presença dele ali, orientando, exortando, preparando eles, mas que agora eles estavam contra ele. E a fraqueza de Paulo aqui, no versículo 13, poderia muito bem estar se referindo, né, ao espinho na carne. Em Gálatas, melhor, em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, fala: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse, a fim de que eu não me exaltasse. Amém? Mas observe, há muitas teorias sobre o problema de Paulo aqui referido, esse espinho na carne. É impossível saber o que era. A referência pode indicar que ele sofria alguma enfermidade no corpo. Vamos pegar algumas referências para a gente ver isso. Em Gálatas, no capítulo 4, versículo 15, a parte B, diz: se possível fora, tereis arrancado o vosso próprio olho para mos dar. Né? Então, o sacrificar o próprio olho por outra pessoa era uma figura de linguagem, referindo-se ali à grandeza do sacrifício que a pessoa faz por uma amizade, simbolizando o que? Essa amizade. Okay? Em Gálatas, no capítulo 6, verso 11, afirma: vede como que letras grandes vos escrevi, de meu próprio punho. Aí outros estudiosos e vê esse versículo e dá motivo suficiente para supor que se tratava de alguma enfermidade nos olhos de Paulo. Por outro lado, Paulo poderia estar usando novamente figuras de retórica, ou quem sabe estaria dizendo que estava com a condição física debilitada, fraca. Tá? E em Gálatas, no capítulo 4, versículo 13, voltando novamente para ele. Só que agora em outra versão. Ela fala assim: e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez, por causa de uma enfermidade física. Né? A anterior que eu li falava de fraqueza, essa já fala de enfermidade. Então vamos lá. Eis algumas teorias sobre esse espinho na carne de Paulo. Então, muitos acreditam, como nós já falamos, e citamos algumas referências aqui, que era uma doença nos olhos. Outros adotam e acham que ele tinha epilepsia. Né?
Outros acham que, devido a essas viagens que ele estava fazendo, ele poderia estar em paludismo, ou febre amarela, ou tifoide, né? E, por fim, outros acham que seria opressão espiritual, independente das aflições físicas, né? Que esse era o espinho na carne dele. O ponto aqui é o seguinte: a parte mais importante dessa passagem não é saber o problema físico de Paulo, mas saber que os Gálatas haviam no recebido como um anjo de Deus, um mensageiro. Entenda, amado, um mensageiro deveria ser recebido como um representante daquela pessoa que o tinha enviado. E significa o quê? Que ele seria recebido, né? E com a hospitalidade devida, como se aquela própria pessoa estivesse ali com ele. No caso aqui, era o próprio Jesus, né? Era Cristo. E Paulo traça um contraste entre a atitude dos falsos mestres para com os Gálatas e a sua própria atitude para com eles, né? No capítulo 4, versículo 17, fala: os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas requerem, afastai-vos de mim, para o vosso zelo seja em favor deles. Bem, amados, Paulo estava acusando os falsos mestres de adularem, de bajularem os Gálatas, a fim de ganhar a simpatia deles, para que eles recebessem aquele evangelho pervertido, contaminado que eles estavam tentando ensinar, né? E Paulo foi mais enfático, ele fala, olha, a verdadeira intenção deles, a verdadeira motivação deles é afastar vocês de mim, né? Amém? Então, aqui, vemos o encargo amoroso de Paulo pela igreja, quando ele afirma, no capítulo 4, versículo 19, meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo, até ser Cristo formado em vós. Observe, amados, o objetivo de Paulo é que o crescimento dos Gálatas se transforma em profunda agonia de alma comparada a dores de parto, né? Vamos observar essa metáfora. Então, nessa metáfora, Paulo se compara a uma mulher dando à luz, a mãe dando à luz. Ou seja, ele teve essas dores de parto quando pregou para eles a primeira vez o evangelho. Mas eles tinham assim desviado do caminho de Deus. E Paulo vem e fala, olha, que ele estava sofrendo novamente essas dores de parto, até Cristo ser reformado neles, né? Ou formado novamente. Porque eles tinham quebrado a aliança, eles tinham caído na fé. Assim, Paulo reinicia aquela jornada, né, que ele fez na primeira vez. Primeiro, pregou Cristo, Cristo nasceu neles pela regeneração, né? Depois Cristo passou a viver neles, assim como ele passou a viver em nós, a nossa vida cristã, e por fim, ele será formado em nós na nossa maturidade. Nós já falamos isso, pois só tomamos posse da herança quando somos filhos crescidos e maduros em Cristo. Então, assim, o propósito de todo o nosso serviço na igreja é ministrar Cristo aos irmãos. E ministrar Cristo, amados, entenda, vai sempre envolver dor e sofrimento aos seus ministros. Isso vai exigir de nós paciência, oração, amor, porque certamente será uma batalha espiritual. Amém?
E Paulo novamente volta ao Antigo Testamento em defesa do Evangelho. Aparentemente, os Gálatas ficaram ali fascinados com a explicação dos judaizantes sobre a lei. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 21, a parte B, diz: acaso não ouvis a lei? Ou seja, em outras palavras, por que vocês não procuram saber o verdadeiro significado da lei? Vocês estão simplesmente sendo levados pelos que os outros estão dizendo, como folhas ao vento, levado por toda a onda de doutrina. Né? E a partir aqui do versículo 21, amados, Paulo usa de uma argumentação muito ousada. Vamos entender essa ponta. Os cristãos judaizantes afirmavam aos Gálatas que eles eram filhos de Abraão. E se os Gálatas pretendiam tornar-se filhos de Abraão, deveriam se circuncidar também, como eles. Aí Paulo entra. Paulo não nega que eles eram filhos de Abraão, mas com toda aquela habilidade que ele tem de, com as palavras, levar as pessoas que leem a refletir, a meditar, ele faz o seguinte questionamento: eram filhos de qual mãe? Tá? Gálatas, capítulo 4, versículo 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outra da livre. Né? Então, vamos explicar isso melhor. Amados, Abraão teve 2 filhos, uma de cada mulher, ok? E para você ter uma visão mais profunda sobre esse assunto, nós recomendamos que você dê um pulinho ali em Gênesis, no capítulo 21, do versículo 9 ao 21. Temos ali retratado a posição da lei, bem como a posição da graça. Assim como o filho da escrava tinha que dar lugar ao filho da mulher livre, assim também a lei haveria de dar lugar à graça de Deus. Ok? Então, nascer segundo a carne é nascer segundo o esforço humano, ao passo que nascer mediante a promessa da fé depender exclusivamente, amados, da graça de Deus e do poder de Deus. Amém? Entenda isso. Então, a história de Agar e Ismael e de Sara e Isaac constitui uma alegoria, quer dizer, encerra uma interpretação figurada ou moral. Né? E estas 2 mulheres representam 2 pactos ou 2 alianças. Vamos entender. Na aula passada, nós falamos sobre aliança e também sobre pacto, mas vamos fazer uma recordação aqui. O que é um pacto ou uma aliança? É um acordo solene entre Deus e o seu povo, através do qual ele se compromete a cumprir a sua promessa. Amém? Então, Agar representava o pacto da lei. Esse pacto, amados, foi efetuado lá no Monte Sinai, na Arábia, e que corresponde à, então, cidade de Jerusalém, o centro da observância do judaísmo. Da mesma maneira, Agar, uma escrava, deu à luz a um filho que, por sua vez, seria também escravo. Assim também, os que seguem o judaísmo estão debaixo da escravidão da lei. Amém? E a segunda esposa, a segunda aliança, Sara, a mulher livre. Portanto, sendo mãe de um menino livre, que era filho da promessa. Representa quem? Representa a graça de Deus. Sendo símbolo do quê? Sendo símbolo da Jerusalém celestial. Entenda isso. A lei e a graça não podem coexistir.
A lei não pode prevalecer ante o evangelho, ok? Então, Paulo compara os judeus que estão sobre o concerto da lei a Ismael e seus descendentes. Era essa a situação da igreja da Galácia. Esse assunto foi tratado ali por toda a epístola, amados. Nós, e vocês que estão nos acompanhando, já devem ter percebido isso, porque muita gente, às vezes, fala assim, parece que está repetindo. Não, é porque devido à urgência do fato, Paulo ele volta várias vezes para reforçar aquele ensinamento, para as pessoas entenderem. Né? Existem pesquisas que afirmam que o cristão ele só aprende um fato depois que ele é ensinado no mínimo 7 vezes para ele. Paulo, ele parece que já sabia disso, apesar que essa pesquisa é do final do século passado, mas parece que ele já tinha essa visão há 2000 anos atrás. Né? E ele repete, ele volta. Então, quando Paulo diz, mas Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Né? Esta declaração aos Gálatas, que tanto os judeus como os gentios que recebem a Cristo como seu Salvador vão experimentar o renascimento espiritual e passam a ser filhos da promessa. E Paulo desperta isso nele. Então, o argumento de Paulo é que os verdadeiros descendentes de Abraão não são descendentes físicos, mas descendentes espirituais. Amém? Portanto, os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm uma genealogia judaica, mas aqueles que creem no que Abraão creu e obedecem como Abraão obedeceu. Né? O povo de Deus sobre a antiga aliança eram os judeus, mas sobre a nova aliança são os cristãos ou os crentes. Então, entenda, ambas, Jerusalém, está ligada a uma dessas alianças. Ok? O povo de Deus da antiga aliança é os judeus, representa o quê? A Jerusalém atual, Jerusalém terrestre, a cidade terrena. Enquanto que o povo de Deus da nova aliança é a igreja, representa o quê? Representa a Jerusalém celestial. Gálatas, o capítulo 4, versículo 31. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Estamos terminando, amados. Paulo diz que, ao voltar para a lei, os gálatas estavam também voltando aos antigos rudimentos dos deuses, como nós falamos no começo ali, dos quais eram escravos. Simplesmente porque a base de toda religião é a lei. Ele diz que não precisamos mais nos sujeitar a esse tipo de escravidão, pois agora somos filhos. O nosso relacionamento com o Pai tem uma base completamente diferente. É isso que nós temos que aprender como filhos de Deus. Nós somos abençoados porque somos filhos, não porque somos bons. Nós desfrutamos da herança porque somos filhos, não porque nos comportamos bem. Entendam isso, amados. Amém? E Paulo, ele bate muito nesta questão. E, amados, nós encerramos o capítulo 9. Estamos começando o último capítulo desse livro, capítulo 10, a liberdade cristã. O primeiro tópico, temos liberdade em Cristo. Recomendamos aí a leitura do capítulo 5, do versículo 1 ao 21, onde vai facilitar nós respondemos algumas questões, né, que são pontos principais nesse tópico. Como podemos, então, deixar de ser pecadores? Vamos entender isso. Né? No homem justificado pela fé,
Quem opera a transformação interior? Como isso ocorre? A nossa mudança, porque a nossa transformação é de dentro para fora. Como vamos entender isso melhor? Terceiro, quais são os 3 termos para a carne na Bíblia? Ou seja, essa carne aqui você pode entender como uma palavra carne utilizada na Bíblia. Vamos entender também. Quarto, o que significa o termo andar no Espírito? Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 25. Amém? Amados, nós já estamos quase terminando esse livro e nós gostaríamos de continuar contando com o apoio dos irmãos, tá? Se você gostou, deixa aí o seu like, né? Se você tem alguma dúvida, entre nos comentários, faça o seu questionamento, faça suas perguntas para nós estarmos respondendo, ok? E como esse trabalho tem o propósito de evangelizar, não esquece de divulgar esse canal para amigos, parentes, né, familiares, para que você possa, utilizando desses estudos, você também possa evangelizar essas pessoas e você possa ganhar uma alma para o Senhor. Amém? Porque esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. O canal tem essa finalidade de evangelismo. E nós contamos aí com o apoio de vocês, ok? É lógico que os comentários ajudam, vai mostrar que você está interagindo com o canal, é lógico que o like também ajuda, está mostrando que você está gostando, mas o nosso objetivo maior é a evangelização. E nós contamos com você para que esse canal cresça e que você comece a produzir frutos para o Senhor. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, em nome de Jesus.